Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, a CBPC TV, mais uma vez com a Conversa Batista, e dessa vez estamos aqui falando sobre o grande privilégio da música e das funções pedagógicas da igreja, da congregação reunida, da questão da teologia das músicas, uma vez mais, que essa é uma ferramenta tão importante. Estamos aqui com o cantor e compositor Samuel Barros e teremos uma Conversa Batista muito especial daqui a pouquinho. Muito legal hoje, mais uma vez, falando sobre o louvor na igreja, e temos aqui nosso querido cantor-compositor Samuel Barros Batista, de uma das nossas igrejas. Seja bem-vindo. Obrigado, Muito obrigado por ter atendido nosso convite. Eu que agradeço. O louvor é uma ferramenta tão importante na igreja, por isso o nosso gosto assim aguçado em estar buscando essas pessoas que contribuem muito na igreja e essa ferramenta tão relevante. Então seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco mais de você, quem é Samuel, da sua igreja, seu pastor e a sua história. Na sequência a gente vai, mas fala um pouco de você, quem é Samuel Barros? Amém. Obrigado, pastor, pelo convite, obrigado à Convenção Batista. Eu sou Samuel Barros, hoje a gente faz parte, congrega na Igreja Batista União, em Samambaia, uma igreja aqui do DF, tem 4 anos de idade, fez esse ano, e trabalhando com a parte do louvor já desde os 10 anos de idade, vamos dizer assim. Era da Igreja Batista Ebenezer, lá na QNL, em Taguatinga, e depois de um tempo, e Deus nos tocou o coração, fomos para a igreja filha da Igreja Batista Ebenezer, que é a Igreja Batista União. E hoje a gente está lá junto com o pastor Francis Carreiro, que coincidentemente é meu sogro também. Gente boa. Gente boa demais, servo de Deus, e estamos lá fazendo a obra na área do louvor também. Foi com a hora que Deus me chamou desde cedo, e a gente tem buscado lhe somar e fazer um trabalho assim que agrade o coração de Deus. Que benção. Como foi esse começo? Fala da tua infância. Sim. E como surgiu essa questão, gostando de instrumento, gostando de violão, gostando de cantar, como é que isso aconteceu? Na verdade, pastor, o que aconteceu? Assim, para ser bem breve, eu sempre conto isso. Minha mãe, ela perdeu 3 filhos antes de mim, né? E aí minha mãe, dizendo ela, né, que Deus falou com ela, que ela teria um filho que seria dedicado à obra de Deus. Então foi assim que eu nasci. Eu sou o fruto da 4ª gravidez da minha mãe. Então, desde pequenininho, eu sempre fui interessado por música. Por isso o nome Samuel. E por isso o nome Samuel, exatamente, né? Ali tem uma chave ali com a Bíblia, né? Na história de Ana. Então, assim, Deus, ele me preparou desde pequeno, assim. E aí eu ia lá pra frente, na hora do louvor, ficava com minhas mãozinhas lá, querendo tocar junto com o pessoal que tocava na época e tal. E aí até que minha mãe comprou um violãozinho pra mim, daqueles de plástico, e a gente começou E aí eu comecei a pegar interesse mesmo. Com 6 anos eu já cantava na igreja. Aos 10 anos eu ganhei meu primeiro violão. E aí, um detalhe importante, eu ganhei um violão destro, né? Só que eu não sabia que eu era canhoto e sempre eu queria colocar pro outro lado. E aí a gente começou a tocar assim, e enfim, e desde então a gente começou a ter interesse de entrar dentro do Ministério de Louvor local também. E dentro disso eu fui amadurecendo, tanto espiritualmente como musicalmente, entendendo como funcionava essa parte do louvor dentro da igreja. E Deus assim começou a trabalhar comigo, o chamado, e aí depois me chamou para um ministério também mais cantado, no sentido de levar a palavra de Deus através das músicas, das minhas composições, que comecei a compor também a partir dos 10 anos de idade. Legal. E enfim, nessa trajetória a gente gravou os trabalhos e graças a Deus tem nos abençoado e abrido as portas para que a gente possa levar a palavra dele em várias igrejas do campo e fora do campo também. Isso. A voz, soltar a voz aí, né? Exatamente. Só por curiosidade, inverteu as cordas do violão ou continuou? A gente inverteu as cordas do violão, pastor. E para ser bem sincero, a gente, depois de tudo isso, a gente ainda começou a encomendar instrumento para canhoto, que na época era muito difícil. Hoje em dia já é mais comum, né? Legal. Então assim, mas foi dessa forma. Essa questão da formação mesmo, porque eu acho que na igreja a gente percebe que tem um chamado, e às vezes requer, e eu não excluo absolutamente essa necessidade de você
você estudar e se preparar fora. Mas como se deu na sua experiência, na igreja, aprendendo, como foi adolescente, pegando violão sem saber, alguém ensinou 4 notas no violão, que dá para cantar 25 músicas com aquelas 4 notas, né? Sim. Então, como é que foi a sua experiência na igreja, chamado, foi alguma coisa assim? Você estudou música fora? Exatamente. O que aconteceu? A gente quando eu ganhei o violão, eu comecei a me interessar, né? Então, assim, na época a internet já estava começando a ter aquele boom da internet e tal. E aí eu fui pegando aquelas revistinhas que vendiam em banca, né? E vendo os vídeos e comecei a aprender. Na igreja tinha um rapaz que já me ajudava muito, então ele falava assim, ó, faz a nota assim, ou faz a nota daquela forma. Mas no início de tudo é sempre a gente tem um interesse só, né? Buscando só. Então, assim, mas nesse sentido de você ter uma formação dentro da igreja, assim, principalmente onde eu cresci, sempre tiveram pessoas dispostas. E eu acho que muitas vezes falta isso também dentro das nossas igrejas. Pessoas dispostas a ensinar. Porque muitas vezes todo mundo aprendeu de alguma forma. Um dia alguém te ensinou também. Por mais que você tenha um início sozinho, alguém te ensinou. Então, inclusive é algo que a gente busca lá dentro da igreja também. No caso, me ensinou, mas eu não aprendi. Exato. Mas nesse sentido, pastor, aí a gente começou a ter um trabalho de formação, de ter pessoas que ensinassem, entendeu? É um trabalho, como eu havia falado antes, é uma preocupação que a gente tem dentro da nossa igreja também local. Da gente, poxa, a pessoa tem interesse em louvar, então vamos ensinar. Qual o treinamento que a gente pode dar com o sentido louvor? E aí eu acho assim que muitas vezes a gente entra dentro dos ministérios de louvores das igrejas, a gente não sabe o que é o louvor, para que serve o louvor, acha que chegar lá é tocar e cantar e pronto, e acabou. E não é só isso, entendeu? E eu acho que a gente tem que trabalhar para esse tipo de preparação, da pessoa entender o que é o louvor, por que o louvor, porque muitas vezes a gente vê isso, né? O que eu ouço muitas reclamações, os ministérios vão cantar, tocar e de repente sai do culto, vai ali beber água, fica lá fora porque acha que o meu chamado é louvor, vou lá cantar e tocar e já era. E eu acho que não é isso. Então, assim, existem pessoas, e na minha antiga igreja, houveram pessoas que me ensinaram que é importante, o louvor faz parte de um contexto do culto. Não é o mais importante e nem é aquele que é menos importante, faz parte de um corpo. Então, assim, você está preparando para algo. Então, eu cresci aprendendo assim e é isso que eu busco ensinar também lá na igreja. Uma coisa muito interessante, eu sou apaixonado por falar de vocação, do chamado, porque eu acho que isso é uma coisa forte, é uma experiência personalíssima, ou seja, a pessoa e Deus. Mas quando a gente está falando do ministério de louvor e na música, muitas vezes nós temos essa ambiguidade ou bipolaridade de você achar que o chamado para a música ele tem que se preocupar só com música. E quando a gente está falando que Deus o chamou, a gente não pode excluir que essa pessoa precisa saber quem é esse Deus que me chamou e saber mais, ou seja, a questão discipular, a questão espiritual. Por exemplo, uma frase que eu sempre ouvi é que tire um instrumento de alguém que trabalha no louvor e vai sobrar um servo de Deus. Porque às vezes a gente fica naquela, eu não estou na escala para tocar hoje, então hoje eu não vou para a igreja, é minha folga. Sim. Né? Ou terminei de tocar, já posso até ir embora, para pegar o restinho do programa que está passando lá. Então o que você acha dessa completude que é mediante a importância de alguém que trabalha no louvor na igreja? Então, eu acho o seguinte, que a gente dentro do louvor, a gente precisa entender primeiro por que você foi chamado. É a primeira questão. Porque músicos a gente tem, Brasília afora, Brasil afora, a gente tem músicos muito bons, inclusive. E para mim existem 2 pontos, pastor. A Bíblia fala quando Abraão foi entregar Isaac ali como oferta ao Senhor, quando Deus pediu para que ele entregasse Isaac, Abraão preparou o holocausto, né? Então, assim, eu acho que a parte do louvor existe uma preparação. E existe 2 pontos de preparação. Existe a preparação que você precisa ter de você estudar o seu instrumento, porque você não pode entregar a Deus algo de qualquer coisa. Né? Eu acho que, assim, que a boa vontade ela é muito boa, no sentido de a pessoa se oferecer para tocar algo. Mas eu acho que existe também a questão de você estudar para oferecer algo com excelência a Deus. Com certeza. Salmo 30 diz, louvai o Senhor com instrumentos de 10 cordas. Exatamente, perfeito. Mas eu acho também que não adianta também você ter um melhor instrumento, você, por exemplo, ter um melhor teclado, né? Isso. E você ter um coração que não está ali. É o outro lado. Né? Exatamente. Exato. Então, assim, existe esses 2 pontos, sabe? Eu acho que a partir do momento que você trabalha essa parte de espiritual, você entende
que o culto, ele é a Deus, não é a mim, né? Então, assim, a partir do momento que eu vou lá, toco e vou embora, eu fico lá fora, eu estou sendo um artista. Eu estou indo lá para cumprir uma tabela e pronto, entendeu? Então, assim... É possível a questão artista cristão, uma vez é um artista, é problema ser artista cristão ou só... O problema é quando eu me restringo a dizer que eu sou um artista, que vim tocar na igreja, né? Eu acho assim que, por exemplo, eu pego a palavra artista da arte, né? Isso. De você existe uma arte. Claro que existe a possibilidade de você ser um artista cristão, exato, perfeitamente. Mas aí você pegar a palavra artista e colocar como as pessoas colocam, né? De você ser uma estrela, isso, de você chegar lá e fazer. Aí você confunde as coisas, entendeu? O artista cristão é que vou servir com a minha arte. Entendeu? Exato. Eu acho que eu preciso servir com aquilo que eu tenho de melhor. Isso é você ser o artista cristão, seja na área da música, ou na área da dança, ou na área do teatro, entendeu? Mas o problema é que a área da música ela é muito visada hoje em dia dentro da igreja. E muitas vezes o cristão, o músico cristão, ele começa, querendo ou não, você aparecer demais, começa a massagear o ego. E eu acho que a preparação dentro do louvor tem que ir lá do começo, entendeu? Antes de você pegar hoje eu entendo isso. Antes de você pegar uma pessoa para ela começar a tocar, você precisa entender e explicar para ela como é que é a música dentro da igreja. Por que a música dentro da igreja? Eu queria falar um pouquinho daquele livro, tem O Coração do Artista. E o coração do artista eu percebo que é diferente. Você concorda com isso? Que algumas coisas, no que diz respeito à sensibilidade, a sentimentos, tem a ver com essa... O coração do artista é diferente, por isso essa dificuldade às vezes de linguagem, dessa interação com a liturgia, com a cabeça do pastor e a direção do culto. Às vezes o artista é um pouco incontido por essa questão emocional dele. Você acha uma diferença? O coração do artista é diferente? Eu acho assim que... assim, dentro do louvor em geral, a gente precisa estar em sintonia, né? E a sintonia, ela começa com a oração, né? Eu acho que todas as partes do culto, a gente precisa ter uma sintonia, né? Então, assim, hoje, dentro da minha igreja, o pastor, ele dá super liberdade para isso, assim, eu posso hoje... sei lá, colocar uma música lá no final que não tenha nada a ver com a pregação dele, vamos supor, né? Porque ele me dá essa liberdade, mas existem pastores que não. Então, assim, eu creio que você precisa estar em sintonia em oração, porque se você está em oração, em sintonia, buscando a Deus no sentido de uma direção... A motivação clara. Exatamente. Então, assim, se você tem essa direção, tudo ocorre para o bem do culto, do culto em geral, né? A gente costuma dizer que é o seguinte: se você está em oração, se você está em sintonia com Deus, com certeza você vai estar em sintonia com o seu pastor, porque é o mesmo Deus que ele busca, entendeu? Então, o direcionamento que Deus vai dar para ele, com certeza vai dar para você também. Então, assim, graças a Deus a gente trabalha isso dessa forma. Eu creio que seja dessa forma, né? Mas tem pastor que não. Eu já trabalhei com pastores, por exemplo, que, olha, o tema do culto é esse, trabalhe músicas assim, né? E eu acho que é muito válido também, não discordo, né? E creio que precisa ter organização, decência e ordem no culto da igreja. Então, assim, eu acho que dá para trabalhar as duas formas, sabe? Eu queria te perguntar sobre liturgia do culto. Vamos usar a palavra, às vezes parece até muito forte, mas a questão didática, de ordem de culto, de músicas, você tocou um pouco aí da temática das músicas daquele dia para com a pregação, dessa comunicação. Por exemplo, eu lembro do Atilano Murada sobre Decolando nas Asas do Louvor. Ele cita um voo como sendo o culto. E esse processo todo o que é mais importante, a gente às vezes escuta algumas expressões, né? Quando vai começar a pregação, diz agora vamos prestar atenção que agora Deus vai falar. Então Deus não falou nada em nenhum momento antes do culto. Queria que a gente falasse um pouquinho, só que depois do nosso intervalo.
Pois é, de volta à nossa Conversa Batista, hoje falando sobre louvor na igreja, essa ferramenta tão preciosa de Deus no meio do seu povo. Estamos aqui com o cantor e compositor Samuel Barros, membro da Igreja Batista União em Samambaia. E antes do nosso intervalo, nós estávamos falando sobre a pedagogia que pode haver no culto, ou na ordem do culto, e que Deus pode se utilizar de todas as ferramentas do culto, como oração, como a leitura bíblica, como o louvor, obviamente. O louvor sempre foi, a música, um instrumento poderosíssimo do ensino, né? Então, como é que você vê toda essa pedagogia na ordem do culto? Pegando esse gancho que o senhor falou, pastor, eu lembro de uma irmã que ela gostava de chegar atrasada na igreja. E ela falava assim: rapaz, eu só não posso chegar depois do louvor, porque parece que para mim o culto só começa quando há louvor. E eu já penso diferente, né? Eu acho que assim, hoje a gente precisa entender que às vezes a gente tem um testemunho que edifica bastante sua vida, a pessoa vai para lá só porque ouviu aquele testemunho. Ou então existe um hino que foi cantado que a pessoa precisava ouvir naquele momento. Eu acho que o culto, ele é um corpo. Entendeu? Se faltar uma oração do começo, parece estar faltando alguma coisa. Exato. Mas se faltar o louvor também, parece estar faltando alguma coisa. E se faltar a pregação também, parece estar faltando alguma coisa. Então, assim, são um conjunto de coisas. Eu acho que Deus, Ele usa, existem formas dele usar cada pessoa no seu chamado. Entendeu? Então, Ele pode usar, talvez, um diácono servir na ceia. Ele pode usar, talvez, um irmão na hora da oração. Ele pode usar o irmão da introdução quando você chega num abraço. A igreja dessa multiforme, ela é multiforme graça, né? Ela está ali de todas as maneiras. Exatamente. Então, assim, eu lembro que uma vez eu cheguei na igreja e uma irmã me deu um abraço tão grande que o culto para mim poderia ter acabado ali. Pelo abraço daquela irmã, sabe? Então, assim, eu acho que você perde muita coisa se você achar que apenas uma determinada parte do culto vai falar com você. Ou Deus está usando apenas uma determinada parte do culto. Tudo é um conjunto, o culto é um conjunto, o culto tem que ser um conjunto, porque o culto é a Deus, né? O nome já fala, é um culto, né? E o culto tem as suas partes que todas são elas entregadas a Deus. Então eu penso dessa forma. Então, certamente esse processo, né, que acontece durante o culto, o culto é pleno, ele é para Deus, e a gente aprende estando junto do irmão, ouvindo o testemunho, ouvindo a leitura da palavra, tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco. Você tem 2 trabalhos registrados, e eu coloco sempre assim, que eu acho bom que você já tem uma história e parece pouco, e eu sei que é muito importante ter pelo menos um ou algum, mas o objetivo do ministério, eu entendo que ele não é gravar um trabalho, registrar um CD, um DVD, um EP, mas faz parte, é uma expressão legítima do ministério que de fato acontece. Me fala dos seus trabalhos. Você tem um EP e um CD gravado, né? Sim. Eu sempre tive Deus sempre me usou para compor, sabe? Eu sempre quis alguma forma para poder expressar algo que Deus tinha me dado em algum momento. Então, assim, a gente tem 2 trabalhos hoje, o EP Última Palavra, que a gente gravou em 2011, e agora o mais recente, que é o nosso primeiro CD, chamado Sorrisão Sempre, porque é algo que Deus, assim, sempre trabalhou na minha vida, que é a alegria. Eu acho que a alegria de Jesus, como diz a palavra de Deus, é a nossa força. E a Bíblia diz, né, no mundo a gente vai ter aflições, a gente vai passar por problemas, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Certeza. Então eu acho que a alegria, ela sempre me tocou para eu poder falar dela para as pessoas, e principalmente a alegria de Jesus, que é a nossa principal força. O retrato desse mundo, e até mesmo mediatizado, né, na mídia, aí, na televisão, nos programas, você assiste e fica chocado. Exatamente. Tem causado um medo na população, na sociedade, você assistir televisão. Então, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que a instrumentalidade da música em celebrar, e aí a gente lembra do John Piper, a teologia da alegria, né? Alegrai-vos, regozijai-vos. O apóstolo Paulo, quando diz regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo regozijai-vos. Então, essa alegria
alegria. Eu me lembro de um pastor que dizia, eu sou pastor de um povo simples, operário, trabalhador. Quando ele chega na minha igreja, ele chega na nossa igreja, nós vamos celebrar e cantar, porque ele se revigora na alma dele, de tanto sofrimento uma semana. Então ele estava falando da função pedagógica desse instrumento, né, que a alegria traz. E de fato Deus está ali. Como é que podemos imaginar um culto normal, se não seja um culto fúnebre, mas for um culto choroso, uma coisa às vezes muito densa, e quando na verdade essa ferramenta da alegria é uma coisa muito importante. Pastor, eu acho assim, que a gente chega em casa, vai assistir um jornal, é notícia ruim de casa, você falou, e aí você liga à tarde, vai almoçar, é notícia ruim do outro lado. Então assim, a televisão 5 horas da manhã começa exatamente, e 90% da comunicação de jornalista é falando de notícias ruins. E eu acho que isso não é você se alienar, não querer saber o que está acontecendo no mundo. Mas Lamentações capítulo 3, o profeta Jeremias diz, eu quero trazer a memória que me dá esperança. E não podemos negar que nossa sociedade está encharcada de tanta coisa ruim, de tanta notícia ruim, e por isso tanta gente enferma na alma. E precisamos lembrar que o Senhor é a nossa alegria, a nossa esperança. Eu queria saber um pouco das suas influências musicais, falando do teu CD, dos 2 CDs. Primeira e Última Palavra é um EP. Exatamente. A Última Palavra. Exatamente. Muito legal. E o Sorrisão? O Sorrisão Sempre, que a gente está trabalhando agora. 2016, bem recente, você está trabalhando. Exatamente. O que te influenciou? O que influenciou não apenas esse CD, mas obviamente o CD, e esse EP, os seus trabalhos, mas qual é a influência de Samuel musical? Eu gosto muito de bandas americanas. Existe uma banda chamada Third Day, que eu acho excelente, uma banda assim que fala de Jesus na sua essência, sabe? E aqui no Brasil eu sou bem tradicional, eu gosto do Kleber Lucas. Eu acho que o Kleber Lucas, ele em suas ministrações tem alegria e eu me identifico com a alegria, sabe? Então assim, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Kleber Lucas e o Fernandinho também ali, mas acho que mais o Kleber Lucas. Ele, para mim, tem uma alegria, um jeito, uma essência, uma espontaneidade que me... Eu acho que essa questão da alegria é muito interessante, e quando você fala, eu percebo uma força no que você está dizendo. Eu tenho a impressão, às vezes eu chamo esse perfil assim, não sei se é bem o seu, a gente teve alguns contatos, mas aquele tipo de pessoa que não cabe dentro dela, né? É mais ou menos isso. Mas eu acho que quem ministra, de fato, precisa dizer com a própria vida que tem algo ali que precisa ser cantado, precisa ser dito, essa vontade, esse desejo precisa de fato ser muito notório, né? Porque implica em ministrar aquilo que você de fato vive. Exatamente, aquilo que a gente acredita. Eu acho que não adianta eu cantar aquilo que eu não vivo, né? Não adianta eu falar, por exemplo, sei lá, de alguma coisa que, por exemplo, não é aquilo que eu vivo dentro da minha casa. Então eu vivo dentro da minha casa, nos meus dias, alegria. Então eu vou falar sobre isso, que eu acho que é o que Deus tem me ministrado na minha vida e eu preciso falar disso. A igreja precisa disso, com certeza. O mundo precisa disso, porque Jesus é a razão, é a nossa alegria, né? Como nós também cantamos muito. Samuel Barros, muito obrigado. Eu que agradeço, por ter atendido nosso convite, nós estamos muito felizes. Queria que você desse uma palavra aí, poderíamos dizer assim, para o pessoal do louvor, para a galera do louvor, a galera do ensaio, do sábado à tarde, aquela galera que rala, né? Dá uma palavra para eles aí. Eu quero dizer a todo mundo que entra e que tem o chamado para essa parte do louvor, que o louvor ele não é para nós, o louvor é para Jesus. E o louvor, ele precisa ser preparado, ele precisa ser estudado, e eu acho que principalmente ele precisa ser ungido, porque é para Jesus. Então se prepare, estude, né? Procure meios de se aperfeiçoar, porque se a gente se aperfeiçoa para tantas outras coisas na nossa vida, seja no estudo, seja no trabalho, por que a gente não pode se aperfeiçoar para aquele que um dia morreu e ressuscitou por nós, né? Então eu quero te dar essa palavra hoje. Estude, se aperfeiçoe, dê o seu melhor, busque o Senhor na sua essência, espiritualmente falando, que com certeza Ele habitará no meio do seu louvor. Já finalizando também, hoje, como o pastor falou, a gente tem um trabalho gravado, chamado Sorrisão Sempre, e se você quiser ouvir, está em todas as plataformas digitais aí, no Spotify, no Deezer, e entre outros. E você pode conhecer um pouquinho também sobre minha vida, sobre o meu ministério, acessando samuelbarros.com.br, e lá tem as redes sociais também, que a gente tá atuante aí também. Que Deus abençoe e agradeço, pastor, a oportunidade de poder participar aqui, e acho sensacional essa iniciativa do povo batista, que é um povo que eu cresci e vivi e me criei no meio, e ter essa oportunidade aqui dentro, eu
sou muito grato a isso. Que bom, Samuel. Nós é que somos gratos pela sua presença e esse é o nosso objetivo. Mostrar todas as forças e a instrumentalidade ajudando o nosso povo a cada dia e compreender a preciosidade que a música e o louvor de uma maneira geral no seio da nossa igreja. Então nós agradecemos muito. E você também que nos acompanha pelas redes sociais, na nossa CBPC TV, cbpc.org.br, o nosso Facebook Convenção Batista Planalto Central e o nosso Instagram CBPC Oficial. Nós agradecemos, você pode curtir, compartilhar nosso vídeo com o pessoal do louvor da sua igreja, você que é pastor da igreja, a valorização, a preciosidade da ferramenta divina do louvor e da música dentro da nossa igreja, que seja cada dia mais um fator de expansão do nosso reino para a glória do Senhor. Que Deus abençoe todos, a Convenção Batista que somos todos nós, impactando a nossa geração.